É tempo de celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o trigo. Vamos verificar como é que foram os trabalhos de plantio dessa safra brasileira e o atual cenário de preços de mercado para o produtor de trigo brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. O prazer é meu, obrigado aí pela sempre a confiança de vocês em nos chamar. E vamos tocar aí, Guilherme, o que eu posso ajudar? Marcelo, antes de iniciar os trabalhos de plantio, a gente esperava um aumento de área cultivada com trigo nesse ano aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Agora, com esses trabalhos já praticamente encerrados, o que a gente teve de plantio? A gente teve realmente esse aumento de área? O plantio foi bem realizado pelos produtores? Sim, nós tivemos um aumento, eu diria, importante de área, especialmente no Rio Grande do Sul. O Paraná já vinha tentando repetir a área do ano passado, porque eles tiveram muito problema de clima, por isso tiveram uma safra menor. Mas o Rio Grande do Sul, especialmente, até pelo período de plantio que tem, e pelo aumento de preços da entre-safra para o trigo disponível, foi possível e oportuno para os produtores aumentar a área. E também tem um outro fator, né, Guilherme? Nós tivemos uma quebra de safra de verão, que foi muito traumático para o estado, e esses agricultores, então, aproveitam a cultura de inverno para tentar recuperar um pouco do que foi perdido, né? As lavouras foram muito bem feitas, a relação insumo-grão está muito boa para todos os grãos. Esses dias eu conversava com um agrônomo que é mais especializado sobre isso, trabalha na área de insumos, ele confirmou para mim. Então, realmente, a área aumentou e outros trabalhos foram muito bem feitos. A gente teve um pouco de atraso, a gente tem que lembrar que a seca do verão persistiu até mais ou menos 25 de maio, meio geral, estou falando, pode ter um lugar que não, mas a maioria dos locais foi assim. Então, ocorreu atraso no plantio e a gente deve perceber esse atraso também lá na colheita. E aí, Marcelo, além desse prolongamento da estiagem, a gente teve alguns eventos climáticos aí, principalmente no Rio Grande do Sul, passagem de ciclone, chuva de granizo em muitas áreas. Chegou a ter algum impacto nessas áreas de plantio de trigo, toda essa situação? Pode-se dizer que ainda não, porque o trigo está muito jovem, né? Então, se recupera, a partir da terceira folha ali, ele vai embora. Então, geada, granizo, nesse momento ainda não é tão traumático. O excesso de chuva, para quem fez a aplicação de nitrogênio, existe uma perda desse nitrogênio lavado, né, pelo excesso de chuva, mas são coisas que a gente vai ver lá na frente. Agora, nesse momento, existe uma lavoura, as fotos que eu recebo do interior, dos agricultores, dos cerealistas, pessoal de cooperativa, os técnicos, são muito boas, são excelentes. Os estantes das lavouras estão formidáveis. Então, pelo menos por enquanto, expectativa de safra boa nesse ano de 2020 para o produtor brasileiro. Eu acredito que os volumes de produção, se mantendo o clima, claro, sem essas intercorrências drásticas, mas frio no pé, né, e sol no cacho é o que o trigo quer, né, e a gente deve ter isso, a gente deve ter um inverno bem frio, nós devemos ter novas ocorrências de geadas aí para os próximos dias. Para o Paraná isso já é um risco, em algumas regiões o trigo florescido e emborrachado, então já começa a ser um problema, mas para o Rio Grande do Sul
até serve como um agente profilático, né, a geada. E aí, Marcelo, olhando agora para o mercado, né? Você comentou que os preços altos foram um dos fatores que estimularam o produtor brasileiro a plantar mais nesse ano, e a gente vê depois desse preço chegar ali num pico por volta do mês de maio, até o indicador CPEA mostra isso também, esses preços deram uma recuada, mas ainda assim patamares muito elevados em comparação com os últimos anos, né? Essa recuada que eu não percebi. Tá? Eu não sou assim analista técnico de números para discutir com o CPEA, inclusive gosto muito dos levantamentos do CPEA, mas aqui no estado nós percebemos que o preço continuou subindo, né? E nos gráficos que nós temos da corretora dos últimos 10 anos, o pico de alta de preços no Rio Grande do Sul se dá de julho a setembro. Agudizado muito ano passado, muito marcado no ano passado, pela quebra da safra paranaense, e a entrada dos paranaenses comprando trigo aqui da safra velha fortaleceu mais ainda isso. Esse ano, nós tivemos a repetição desse comportamento, muito mais pelo câmbio, a situação cambial, falta de oferta de trigo argentino e o risco cambial para as indústrias. A situação da pandemia deixou uma lacuna muito confusa no mercado, se a padaria ia abrir, não ia. Lembrando que 54%, 52% de todo o trigo moído vira farinha para pão, então isso trouxe uma incerteza muito grande para o setor, que é um setor superavitário. Nós temos sobra de moagem no estado, então o pessoal ficou um pouco sem matéria-prima agora, no final do ciclo, mas me parece que o preço chegou num ponto, a gente sempre pensa que é o máximo, mas se não tem, o máximo muda de lugar, né? Então, Marcelo, esse cenário positivo dos preços, positivo para a possibilidade de vendas por parte do produtor, segue presente. O produtor deve ter boas condições de negociar essa safra que está em desenvolvimento. No período de safra, exatamente, nós temos umas particularidades. Ano passado, nós não tivemos a presença tão forte da exportação, porque o câmbio não permitia. O nosso preço não competia com os preços internacionais no período de outubro a fevereiro, que é onde o Rio Grande do Sul tem condições de participar desse mercado, mas esse ano, saindo fora o Paraná, considerando que o Paraná tem uma safra excelente, nós já temos uma participação da exportação de negócios já feitos, os moinhos locais também se anteciparam um pouco nas compras do trigo futuro, justamente pelo risco cambial. Ninguém mais quer passar por esse drama de 47% de desvalorização que nós experimentamos aí de janeiro até maio, junho. Então, uma coisa pode substituir a outra, mas a pressão de safra pode, em algum momento, forçar os preços um pouco, tá? Considerando o histórico de 10 anos, nós podemos ter uma queda aí, transformando em números absolutos, R$200 por tonelada do preço atual, como aconteceu nos últimos anos, inclusive ano passado, mesmo com a entrada paranaense, aconteceu essa queda. Então, se nós levarmos esse número, nós podemos ter preço de safra na casa dos R$1.000, até um pouco mais, em alguns locais de frete melhor, que favoreça aí a comercialização no mercado interno. Então, passando um resumo de toda essa situação, um ano que, pelo menos por enquanto, promete ser favorável para o produtor, tanto na produção, como também nos preços, nas oportunidades de vendas, nessa demanda pelo trigo brasileiro. Não tem dúvida. E uma coisa importante, né? O mercado mundial, ele está muito quente, apesar de a gente olhar, Chicago sobe 25, cai 15, cai 13, daqui a pouco, quando tu olha, nós olhávamos Chicago a 4,90, hoje está 5,42, 5,35, daqui a pouco já está 5,46, e os meses futuros da Bolsa estão muito mais fortes, aí 20 pontos, 30 pontos mais acima, o que dá uma indicação de que os especuladores, os fundos,
estão vendo a possibilidade de manutenção e leve alta de preços do trigo daqui para frente. Outro fator importante, Guilherme, para a gente ressaltar, desculpa que eu me espicho um pouco aqui, mas de todos os grãos do mundo, a gente tem o trigo, o arroz e o milho como a chave da demanda humana. Então, por exemplo, o milho ele vai competir com o trigo no mercado, as indústrias de ração vão competir buscando o trigo no mercado quando o trigo está barato, o que não é verdade esse ano. Em compensação, os preços de arroz nunca estiveram tão altos, tanto no mercado internacional, nos últimos 10 anos, como no mercado nacional. E isso determina que o consumidor busque outras fontes de carboidrato, de energia, seja no pão ou no macarrão. Isso pode levar também um comportamento diferente. Isso tudo considerando os últimos 10 anos, mas somente nesses últimos 8 meses, considerando dezembro junto, é que começaram as notícias do Covid, da pandemia, depois se agudizou essa situação, ela acabou se tornando uma situação nacional, de grave efeito, e isso não tem como a gente avaliar, né? O que a gente percebe é que aumentou o consumo de grãos no mundo e diminuiu o consumo de carnes. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse momento, esse cenário atual para o mercado do trigo aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu queria parabenizar os agricultores, produtores rurais, pelo seu dia hoje, né, dia 28. É maravilhoso a gente ter esse pessoal trabalhando no campo, permitindo que nós desempenhemos todos da sociedade moderna o nosso papel, os nossos trabalhos, para que a roda da vida continue girando. E eles estão muito na frente e estão uma ponta importantíssima disso, porque eles nos abastecem de alimento e energia. Muito obrigado. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado eu. Até logo. Esse é o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do trigo aqui no Brasil. Segundo o Marcelo, as projeções de aumento na área cultivada com trigo no Brasil se confirmaram, os trabalhos aconteceram em geral com boas condições para o produtor semear, implantar a sua cultura e agora deve ter bom desenvolvimento, pelo menos essa é a tendência das opções climáticas que vão se apresentando até o momento. Marcelo destacando que algumas regiões tiveram até alguns problemas com atraso no plantio por conta de um prolongamento na estiagem, algumas regiões sofrendo um pouquinho com excesso de chuvas, que pode até ter lavado um pouco da aplicação de nitrogênio, mas no geral esses trabalhos aconteceram de maneira satisfatória. O que também é positivo para o produtor brasileiro nesse momento são as condições de mercado. Marcelo destacando os bons preços do trigo nesse momento, até na comparação com os últimos 10 anos, preços bastante elevados, que mesmo com uma queda aí de R$200 nesse momento de safra, ainda devem ser preços muito favoráveis, preços no patamar dos R$1.000, mesmo no pico de safra, durante a safra, o que é um preço bastante favorável para o produtor, que encontra também uma demanda bastante aquecida pelo trigo, tanto aqui no Brasil como no mercado internacional. Marcelo destacando os preços do trigo na Bolsa de Chicago, que subiram nos últimos dias, tendem a continuar subindo, os contratos futuros até mais valorizados do que os mais recentes, então um cenário bastante favorável para o trigo em questão de demanda, questão de oferta, questão de preços, aí sim para o produtor brasileiro, um 2020 que se desenha bastante favorável tanto na produção como nas questões de venda e de preços para o produtor de trigo aqui do Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.